Querida alma, o que vou te contar agora pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre essa conexão. Pode parecer que aquela pessoa seguiu a vida, que está bem, ocupada demais para lembrar de você. Mas os anjos revelaram algo surpreendente. Ela tentou te esquecer com todas as forças e falhou miseravelmente. Na superfície, tudo parece calmo, mas dentro dessa pessoa existe uma inquietação que não dá trégua. Ela está cercada de distrações, compromissos, conversas vazias, mas nada disso preenche o vazio que surgiu no momento em que vocês se afastaram. E sabe qual o motivo? Porque o sentimento que ela tem por você não cabe mais dentro do peito. Ele transbordou e agora se tornou impossível de ignorar. Os anjos mostram a imagem de alguém tentando continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Ela ri, interage nas redes sociais, até finge estar feliz, mas por dentro há uma angústia silenciosa, uma espécie de lamento que ecoa nos momentos de solidão. Você pode até achar que essa pessoa te deixou para trás, mas o que ela faz todos os dias é tentar convencer a si mesma de que não sente mais nada, e está falhando. Essa tentativa de esquecimento virou uma prisão emocional. Ela olha para o lado esperando te ver. Ela ouve uma música e é levada direto para as lembranças de vocês. Ela passa por lugares que, mesmo sem querer, a fazem pensar em você. Está em negação, mas os sinais estão por toda parte. É como se o universo estivesse dizendo: você pode tentar fugir, mas esse sentimento é real. Sabe por quê? Porque você não foi qualquer pessoa na vida dela. Você representou algo que ela nunca viveu antes. Um tipo de conexão que não se explica, que ultrapassa o tempo, a lógica e até mesmo o orgulho. Você chegou como quem não quer nada e ficou como quem é tudo. E isso assusta. Ela achou que poderia controlar, que com o tempo a saudade passaria. Mas os anjos mostram que quanto mais ela tenta te esquecer, mais você aparece nos pensamentos dela, em sonhos, em músicas, em conversas aleatórias, em lembranças que surgem sem serem convidadas. O sentimento não morreu. Ele amadureceu em silêncio. Existe uma verdade escondida que ela nunca teve coragem de te dizer. Ela sente a sua falta todos os dias, mas reprime, porque tem medo. Medo de parecer fraca, medo de se entregar, medo de descobrir que já é tarde demais. E é nesse medo que ela está presa, como alguém que segura a respiração esperando que a dor passe. Só que não passa. Os anjos revelam mais. Essa pessoa carrega um conflito interno gigantesco. De um lado, a vontade desesperada de te procurar, de abrir o coração, de dizer o que ficou engasgado por tanto tempo. Do outro lado, uma voz que diz: e se eu me expor e não for correspondida? E se ela, você, já tiver seguido em frente? E se eu for rejeitada? Essas perguntas paralisam. Por isso, ela tenta seguir em silêncio, mas o que muitos confundem com indiferença é, na verdade, medo disfarçado de frieza. E é aí que os anjos pedem que você veja além das aparências, porque por trás da distância existe um amor que ainda pulsa, um sentimento que resiste, que se recusa a morrer. Essa pessoa está num momento de profunda reflexão. Ela sabe que te deixou escapar, que tomou decisões que talvez não possa desfazer, mas ao invés de se libertar desse passado, ela o revive todos os dias. Porque a verdade, alma querida, é que ela nunca te esqueceu. E agora, esse sentimento está cobrando um preço alto: o arrependimento. Arrependimento por não ter dito tudo o que sentia, por não ter te escolhido quando teve a chance, por ter se calado quando o coração gritava por você. E mesmo que ela ainda não tenha falado, mesmo que o orgulho a impeça de dar o primeiro passo, os anjos são claros. Essa pessoa ainda te ama e está sofrendo com isso. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos mostram que o universo está começando a empurrar essa pessoa para um momento de ruptura. Ela não conseguirá manter essa fachada por muito tempo. Algo dentro dela está prestes a explodir. E quando isso acontecer, ela terá que decidir: continuar vivendo uma mentira ou buscar a verdade do que sente por você. Essa decisão está cada vez mais próxima. Você vai notar. Os sinais virão, talvez em forma de uma mensagem.
talvez em forma de uma aproximação sutil, mas ela virá, porque esse amor não foi em vão. Ele ainda está vivo e está se tornando impossível de esconder. Essa pessoa já tentou te esquecer, tentou te substituir, tentou apagar as memórias, mas nenhuma tentativa deu certo, porque o que vocês viveram não foi qualquer coisa. Foi raro, foi forte, foi verdadeiro. E agora, mais do que nunca, ela sente a sua ausência como uma falta que grita. Há coisas que nunca foram ditas, palavras que ficaram entre os dentes, emoções engolidas com pressa, olhares desviados no momento em que mais queriam se encontrar. Essa pessoa, aquela que tentou te esquecer, está agora vivendo o peso de tudo o que deixou calado. E o que os anjos mostram, com clareza surpreendente, é que ela está sendo lentamente consumida por um amor que jamais se dissolveu. Por fora, a imagem ainda parece firme, mas por dentro, um redemoinho de memórias está tomando conta. Ela se vê revivendo cenas que julgava enterradas. Lembranças suas surgem como pequenos lampejos em momentos aleatórios. Ao acordar, durante uma conversa qualquer, numa música que insiste em tocar. São sinais que ela não consegue controlar e que estão ficando cada vez mais frequentes. O coração dela está tentando falar mais alto do que a mente, porque a razão, teimosa e protetora, diz para seguir em frente, não olhar para trás, fingir que nada aconteceu. Mas o coração grita por você, e esse grito está se tornando impossível de ignorar. Você foi presença marcante. A sua ausência não é neutra, ela ecoa, e não importa o quanto essa pessoa tente se ocupar, mudar de assunto, iniciar novos caminhos, tudo, de alguma forma, acaba levando até você. Como se o universo estivesse desenhando mapas secretos que a guiam de volta ao mesmo ponto, a sua memória. Ela tentou te substituir, tentou repetir a experiência com outras pessoas, outras conversas, outros abraços. Mas nada encaixa, nada tem a mesma intensidade, nada alcança o lugar onde você ainda reside dentro dela. E por mais que tente se convencer de que é melhor assim, existe uma parte que não acredita nessa mentira. Os anjos mostram que ela está presa entre dois mundos. Em um, existe a vida que ela leva hoje, aparentemente segura, aparentemente decidida. No outro, existe tudo aquilo que ela deixou para trás. A sensação de paz que só encontrava em você, a liberdade de ser quem era ao seu lado, os silêncios que falavam mais do que 1000 palavras. E entre esses dois mundos, ela hesita, porque para voltar, precisaria enfrentar a própria vulnerabilidade. Teria que admitir que errou, que sentiu, que ainda sente. E isso, para alguém que sempre quis parecer forte, é assustador. Mas algo está mudando. Os anjos indicam um desgaste emocional cada vez mais evidente. O esforço para te esquecer está cobrando um preço. Ela sente um cansaço diferente, uma insatisfação que nenhuma conquista consegue preencher. Por fora, ela pode estar sorrindo. Por dentro, está perdendo o controle sobre o que finge não sentir. As emoções estão começando a se mover. E essa movimentação tem um motivo. A alma dela sabe que essa história não se encerrou. Não foi resolvida. Ficou suspensa no tempo, como um livro fechado antes do fim. E agora, página por página, a vida está empurrando-a de volta para esse capítulo inacabado. Não se trata apenas de saudade. Trata-se de consciência, de perceber que o que vocês viveram não foi comum. Foi forte demais para ser ignorado, intenso demais para ser classificado como algo que simplesmente passa. Foi raro, e essa raridade está se fazendo cada vez mais presente nos pensamentos dela. Há um detalhe que talvez você não saiba. Ela se lembra de coisas que você nem imagina. Uma frase que você disse e ela nunca esqueceu. Um olhar que marcou. Uma promessa que ainda ecoa no fundo da mente dela. Você plantou raízes onde outras pessoas só passaram. E mesmo que ela ainda não tenha te procurado, existe dentro dela uma vontade silenciosa de te encontrar de novo. Nem que seja para um olhar, um gesto, um sinal. Ela quer saber se ainda há espaço. Se existe alguma chance, por menor que seja, de reconstruir algo. Nem que seja a ponte entre vocês. Mas há algo que a impede. O medo de que você tenha seguido adiante. Que o tempo tenha apagado tudo. Que ao te procurar, encontre o silêncio. E esse medo paralisa. Faz com que ela hesite,
Adie. Se afaste mais um pouco. Mesmo querendo se aproximar, no fundo ela gostaria de voltar no tempo, refazer escolhas, dizer o que calou, escolher você com mais coragem. Mas como isso não é possível, ela se encontra no dilema de quem carrega um sentimento que não tem para onde ir. Então ele transborda em forma de lembrança, em forma de tristeza disfarçada de indiferença. Ela acha que está te protegendo ao se afastar. Acredita que é melhor assim, que evitar te procurar é uma forma de não causar mais dor, mas não percebe que essa distância está machucando a ambos, que o silêncio não resolve, só aumenta o vazio. Os anjos são claros. Essa pessoa sente, e sente muito mais do que demonstra. A cada dia que passa, ela carrega um pouco mais de saudade, um pouco mais de arrependimento, um pouco mais de vontade de voltar. E por mais que tente disfarçar, os olhos dela a entregam. Os pensamentos atraem. O coração insiste. Algo dentro dela está em ebulição. E a qualquer momento, pode se romper. Pode ser uma mensagem enviada sem pensar. Uma confissão feita sem planejamento. Uma visita inesperada. Porque o que está guardado há tanto tempo não quer mais esperar. Está cansado de viver escondido. Ela está se preparando, mesmo sem saber, para uma escolha que pode mudar tudo. Uma escolha que exigirá coragem, humildade e verdade. E quando esse momento chegar, você vai sentir, vai saber. Porque há conexões que, mesmo silenciosas, continuam gritando no fundo da alma. E o grito dela é você. Existem silêncios que dizem mais do que qualquer palavra. E essa pessoa está mergulhada em um deles. Não por falta de sentimento, mas por excesso. O silêncio dela não é vazio. É carregado de tudo o que ela nunca conseguiu te dizer. De tudo o que guardou por medo, por orgulho, por não saber como lidar com aquilo que crescia dentro do peito. Os anjos mostram que essa distância entre vocês não é só física. É uma barreira emocional que ela mesma construiu, pedra por pedra, achando que seria mais fácil te afastar do que lidar com o que sentia. Mas o que ela não imaginava era que te afastar de si mesma seria tão doloroso. Ela jurava que com o tempo tudo se resolveria, que o sentimento iria se acomodar em alguma gaveta da memória. Mas não foi isso que aconteceu. Quanto mais o tempo passou, mais você se tornou presente, mais a sua ausência passou a pesar. E agora, ela está cercada por lembranças que não pedem permissão para entrar. Ela não fala sobre você com ninguém, evita comentar, muda de assunto. Mas a verdade é que você ainda está ali, ocupando um espaço imenso nos pensamentos dela. E toda vez que alguém menciona seu nome, por menor que seja o comentário, um pequeno terremoto acontece dentro do coração dela. Você foi e ainda é a exceção em meio à repetição da vida dela. Nada do que veio depois teve o mesmo brilho, nem o mesmo impacto, nem a mesma intensidade. E por mais que ela tente se convencer de que é só mais uma fase, a alma dela sabe. Não é. Porque esse tipo de conexão não se dissolve no tempo. Ela apenas se esconde nas frestas do cotidiano, esperando ser vista de novo. Ela está cansada de fingir, cansada de sorrir quando tudo nela pede por você, cansada de tentar construir histórias com alicerces frágeis. A verdade é que essa pessoa está vivendo com uma parte do coração incompleta, uma parte que ficou contigo e nunca voltou. E mesmo que ela tente disfarçar, há um esgotamento emocional que cresce a cada dia. Os anjos mostram que nos momentos em que ela está sozinha, sem precisar manter a pose, o seu nome ainda é o mais presente. Ela revive diálogos imaginários, ensaia confissões, pensa em como teria sido se tivesse te escolhido, se tivesse ficado, se tivesse deixado o medo de lado. Mas nem tudo é lamento. Dentro desse turbilhão de sentimentos, há um desejo muito claro. Ela quer voltar. Ainda não sabe como. Ainda teme a sua reação. Mas o desejo está lá, crescendo, amadurecendo, se tornando maior do que o orgulho. O mais difícil para ela é lidar com a possibilidade de ter perdido você de vez, de ter desperdiçado uma chance que talvez não volte. E isso tem tirado o sono, a paz e até mesmo o brilho do que antes parecia certeza. Porque hoje, tudo parece incerto. Menos uma coisa. O sentimento por você continua vivo. Há noites em que ela se pega com o celular na mão, pensando em escrever, mas não consegue.
O dedo paira sobre a tela, mas o coração trava. E então, mais uma vez ela recua, não por falta de vontade, mas por não saber se será recebida. Por imaginar que talvez você tenha aprendido a viver sem ela. E só essa ideia a corrói por dentro. A alma dela reconhece que você foi um presente raro, que a sua presença trouxe uma paz que ela não sentia há tempos, que ao seu lado, ela se sentia mais próxima de si mesma. E é por isso que essa ausência não é qualquer uma. É uma ausência que carrega um peso, que deixa eco, que muda a forma como ela vê o mundo. Os anjos mostram que, embora ela tenha se afastado, ela ainda procura por você em todos os lugares, no jeito de alguém falar, em uma música que toca por acaso, em frases aleatórias que parecem ter sido escritas para vocês dois. E a verdade é que ela nunca parou de te buscar, apenas não sabia como voltar. Ela sente falta da sua calma, do seu jeito de olhar, da forma como você parecia entendê-la mesmo quando ela não dizia nada. Sente falta da segurança que encontrou nos seus braços, do riso fácil, das conversas longas, de se sentir inteira. E cada dia que passa, essa falta se transforma em uma necessidade urgente de reencontro, mesmo que ainda não tenha coragem de dar o primeiro passo. Ela está mais perto de você do que imagina. Os anjos indicam que o coração dela está prestes a romper a resistência, como uma represa que já não consegue segurar a pressão da água. Está tudo acumulado há tempo demais. E quando romper, será com força, com intensidade, com tudo aquilo que ela guardou por medo de ser julgada ou rejeitada. Mas ela não quer apenas voltar. Ela quer ser diferente. Quer mostrar que aprendeu, que cresceu, que reconhece onde errou, que entende o que perdeu e que está disposta a reconstruir, com paciência, verdade e entrega. A verdade que essa pessoa escondeu por tanto tempo está começando a vazar pelas brechas do orgulho. E você, sem fazer esforço, está sendo chamado de volta aos pensamentos dela. Não porque seja conveniente, mas porque é inevitável. Porque o sentimento entre vocês ultrapassa o entendimento comum. Essa pessoa não está apenas arrependida, está transformada. E essa transformação nasceu da sua ausência. A culpa é um sentimento que corrói por dentro, silenciosa. Ela se instala em pequenos gestos, em pensamentos que surgem do nada, em lembranças que deveriam ter sido bonitas, mas que agora doem. E é exatamente isso que essa pessoa está sentindo. Ela carrega uma culpa imensa por não ter te dado o amor que você merecia. Ela lembra do modo como te olhava e você acreditava. Lembra das promessas que fez, mesmo que em silêncio, do toque que dizia, fica, do sorriso que parecia seguro. Mas o que mais pesa não é o que ela fez, é o que ela deixou de fazer, porque ela teve oportunidades, ela teve espaço no seu coração, ela teve você, inteiro, disponível, verdadeiro, e ainda assim, escolheu o caminho do distanciamento. A pergunta que martela a mente dela agora é: por quê? Por que não ficou? Por que não lutou? Por que no momento mais decisivo escolheu se afastar? Os anjos revelam que essa culpa vem acompanhada de uma tristeza profunda. Ela percebe que, ao tentar se proteger da dor, acabou provocando uma ainda maior, não só em você, mas nela mesma. Porque, ao se afastar de você, se afastou da parte mais leve e bonita dela. Ela sente saudade da versão que era ao seu lado. Uma versão que sorria com facilidade, que se sentia livre, que tinha esperança nos dias. Hoje, mesmo que tenha conquistado outras coisas, sente que algo ficou para trás. E esse algo é você. Não o você idealizado, mas o real, com todos os defeitos e belezas que o tornavam único. Ela revê mentalmente os momentos em que poderia ter feito diferente, em que poderia ter escolhido ficar, ouvir mais, abrir o coração, ser transparente. Mas naquele tempo, estava tão presa às próprias inseguranças que não enxergou o que estava perdendo. Só agora, com a distância, entendeu o tamanho da sua ausência. Há um ponto importante que os anjos destacam. Essa pessoa não falou tudo o que sentia por você. Por orgulho, medo, ou simplesmente por não saber como expressar algo tão grande. Ela guardou sentimentos intensos, esperando o momento certo, que nunca chegou. E agora, essas palavras não ditas pesam mais do que qualquer erro.
Mas há algo ainda mais forte se formando dentro dela. O desejo de consertar, de não deixar tudo acabar do jeito que acabou. Ela sabe que não pode apagar o passado, mas está disposta a construir um novo futuro, se você permitir. Ela não quer apenas voltar. Ela quer fazer valer a pena, mostrar que mudou, que entendeu, que aprendeu. E essa vontade não está vindo de um lugar de carência. Está vindo da clareza. Ela percebe que você foi um ponto de virada em sua vida. Um daqueles encontros que não acontecem duas vezes. E é exatamente por isso que ela não consegue mais ignorar esse sentimento. Ela anda mais quieta, mais pensativa, anda diferente. Não é porque está em paz, é porque está sentindo a sua falta de um jeito que não sabe explicar. Ela olha para tudo o que construiu desde que vocês se afastaram e se pergunta se valeu a pena. E a resposta, mesmo que não diga em voz alta, é: não valeu. Os anjos mostram que essa culpa está prestes a se transformar em ação. O tempo do arrependimento silencioso está terminando. E algo dentro dela vai impulsioná-la a se mexer, a quebrar o silêncio, a enfrentar a possibilidade da rejeição. Porque continuar nessa dúvida é muito mais doloroso do que ouvir um não. Mas aqui está o ponto mais delicado de todos. Ela ainda não sabe como será recebida. Ela teme encontrar frieza onde antes havia calor. Teme que você tenha endurecido o coração para se proteger, que tenha criado muros, que já não tenha mais espaço para ela. E essa possibilidade a assusta profundamente. O orgulho, que antes era o escudo, agora é o obstáculo. E ela luta contra ele todos os dias. Porque para te procurar, ela sabe que vai precisar baixar a guarda. Mostrar a vulnerabilidade que escondeu por tanto tempo. E essa é uma batalha silenciosa que está travando consigo mesma. Ela não quer prometer que será perfeita. Não quer fingir que tudo será como antes. O que ela deseja, no fundo, é uma chance sincera. De poder dizer tudo o que nunca teve coragem. De olhar nos seus olhos e se permitir sentir outra vez. Sem máscaras, sem fuga, sem medo. Ela está reaprendendo a se conectar com aquilo que deixou para trás. Está entendendo que não dá mais para fingir. E mesmo que ainda falte coragem para o primeiro passo, os anjos mostram que essa aproximação está sendo preparada. Nada do que vocês viveram foi em vão. Nenhuma lágrima, nenhum abraço, nenhuma conversa, nenhum silêncio. Tudo isso moldou algo que ela reconhece, mesmo em silêncio. Você é a pessoa que ela não conseguiu esquecer, e talvez nunca consiga. Essa culpa que ela carrega está abrindo portas, está quebrando camadas antigas, está fazendo com que ela olhe para dentro com mais honestidade. E é nessa honestidade que nasce a possibilidade de reencontro, não apenas com você, mas com a parte dela que só existe ao seu lado. Ela sabe que não pode voltar no tempo, mas deseja, com todo o coração, voltar a ser alguém que ainda possa te merecer. Às vezes, a vida espera. Dá sinais suaves, manda alertas, repete oportunidades disfarçadas de coincidência. Mas chega um momento em que o tempo começa a pesar, e é exatamente isso que está acontecendo com essa pessoa. Ela está começando a sentir que, se não fizer algo agora, pode te perder para sempre. Por fora, tudo parece igual. Mas por dentro, existe uma inquietação crescente. Não é apenas saudade, é um pressentimento. Como se algo estivesse por vir, algo que pode marcar um ponto sem retorno. Os anjos mostram que ela sente que está correndo contra o tempo, e essa sensação tem mexido profundamente com ela. Ela tenta seguir os dias normalmente, mas em momentos de silêncio, seu coração dispara. A mente se perde em suposições. E se você estiver conhecendo outra pessoa? E se no instante em que ela tomar coragem já for tarde? E se, por ter esperado tanto, ela tiver fechado as portas que um dia ficaram escancaradas? Essas dúvidas têm tirado sua paz. Ela está mais sensível, mais introspectiva. Está começando a enxergar o tempo como um inimigo. Não porque envelhece os sentimentos, mas porque afasta as oportunidades que ela ignorou quando ainda estavam ao alcance. Há uma cena que ela revê com frequência na mente. Um momento simples entre vocês, talvez até cotidiano, mas que agora, mais do que nunca, simboliza tudo o que ela sente falta. É nesse fragmento de memória que ela se ancora, como se,
voltando a esse instante, pudesse encontrar uma saída para o que sente hoje. O problema é que essa cena não está mais ali. Ela vive apenas na memória. E isso está se tornando insuportável. Ela percebe que sua ausência não é uma fase. Não é algo que o tempo apaga. É uma presença que falta. É um vazio específico, com nome, rosto, cheiro e voz. Não é qualquer saudade. É a saudade de você. E ela tem consciência disso agora. Os anjos mostram que essa pessoa tem tido lampejos de impulso, vontade súbita de te chamar, de te escrever, de tentar, mesmo que com medo. Mas, sempre que está prestes a agir, algo a trava. O orgulho ainda pesa. A vergonha pelo que não fez, pelo que não disse, pelo tempo que deixou passar. Mas isso está mudando. Existe um ponto de ruptura se formando. E quando esse ponto chegar, nada mais será capaz de segurá-la. Pode ser um acontecimento externo, um sonho, uma notícia, uma conversa inesperada, que vai servir como catalisador para esse impulso contido explodir. Ela sabe que errou. E mais do que isso, sabe que esse erro custou mais do que imaginava. Custou paz, custou ternura, custou momentos que não voltam. E agora, ela sente que talvez ainda tenha uma última chance de dizer o que precisa. Se tiver coragem. Há algo nela que mudou. O tempo a ensinou. A sua ausência a ensinou. O silêncio a moldou. E essa nova versão que começa a emergir é alguém que não quer mais viver arrependida. Ela não quer passar o resto da vida se perguntando: e se? Ela quer saber se ainda existe ainda dá tempo. Mas existe um dilema: o medo de te machucar de novo. Ela não quer prometer o que não pode cumprir. Por isso, hesita. Por isso, se fecha em ciclos de espera que se prolongam. Mas a verdade é que ela sabe que, se continuar assim, o destino vai tomar a decisão por ela. E essa é a maior urgência que ela sente agora. Não se trata apenas de reconquistar alguém. Trata-se de recuperar um pedaço dela mesma que ficou contigo. E ela sente que, se não se permitir tentar, vai carregar esse vazio para sempre. E mais do que te perder, o que mais a assusta é perder o direito de tentar. Os anjos mostram que esse medo está prestes a ser superado. Porque o amor, quando verdadeiro, grita alto demais. E chega uma hora em que nem o orgulho, nem o receio, nem o tempo são capazes de calar esse grito. Ela pensa no que diria se estivesse diante de você. Ensaia frases, rascunha mensagens, imagina diálogos, mas no fundo, sabe que nenhuma palavra seria suficiente, porque o que ela sente não cabe em textos, só cabe em presença, em olhar, em um gesto real que diga: eu ainda estou aqui, mesmo depois de tudo. Mas o mais surpreendente é que, apesar de toda essa intensidade, ela ainda acredita que você merece ser feliz, mesmo que não seja ao lado dela. E esse pensamento, por mais generoso que pareça, a destrói por dentro. Porque ela sabe que, se você decidir seguir, não será por falta de amor, mas por excesso de ausência. Ela está no limite. E quando a alma chega nesse ponto, não há mais distração que funcione. O coração começa a pulsar mais forte. A mente não consegue escapar das lembranças. E o corpo começa a sentir os efeitos de tudo o que foi reprimido. Ela está sentindo tudo, de uma vez. E talvez você comece a notar. Uma mensagem inesperada. Uma aproximação sutil. Uma reação fora do comum. Um sinal de que o que estava guardado começou a se mover. Essa pessoa está finalmente entendendo que você não foi apenas uma fase bonita da vida dela. Você foi o momento em que ela mais se sentiu viva. E agora, ela quer isso de volta. Ela ainda pensa em você. Isso nunca mudou. Mas agora, não é mais um pensamento passageiro. É um chamado interno. Um incômodo constante que vai ganhando força todos os dias. É como se o universo, de forma cada vez mais clara, estivesse empurrando essa pessoa para te encontrar novamente. Não por acaso, mas por necessidade. Ela está começando a entender que não foi só sobre o que vocês viveram. Foi sobre quem ela se tornou ao seu lado. E, principalmente, quem ela deixou de ser quando te perdeu. Você foi o espelho mais sincero que ela teve. E agora, sem você, ela se sente um pouco invisível.
até para si mesma. O silêncio entre vocês, que por um tempo pareceu necessário, está ficando insuportável. Ela não consegue mais fingir que não sente, que não pensa, que não deseja. Está sendo pressionada pelas próprias emoções, pelos próprios sonhos, pelas sincronicidades que surgem no dia a dia e que sempre levam até você. E mesmo que nunca diga isso em voz alta, mesmo que ninguém ao redor perceba, os anjos são claros. Essa pessoa ainda ama você. De um jeito mais maduro, mais real. Não é o amor impulsivo de antes. É um amor que foi testado pela ausência, refinado pela culpa, fortalecido pela saudade. Ela está repassando tudo em silêncio. As mensagens que não mandou, as palavras que não teve coragem de dizer, os sinais que ignorou. E isso tudo agora forma um peso que ela carrega todos os dias. Não por drama, não por arrependimento vazio, mas porque ela compreende o que perdeu e o quanto você foi raro. Os anjos mostram que ela tem pensado em te procurar, mas não quer fazer isso de qualquer jeito. Ela não quer invadir a sua vida se você já estiver em paz. Não quer bater em uma porta que não quer mais ser aberta. Mas, ao mesmo tempo, o medo de nunca mais viver algo como o que viveu com você está dilacerando o que restou de segurança dentro dela. Ela sabe que você tem o direito de ter seguido, mas ela ainda sonha com a possibilidade de, ao menos uma vez, você olhar de novo para ela com aquele olhar que dizia: eu vejo você. Esse olhar, que a fez se sentir acolhida como nunca, ainda vive nela. E ela se pergunta todos os dias se você ainda guarda um espaço, mesmo que pequeno, para esse reencontro. Essa pessoa não busca respostas fáceis. Ela quer verdade. E está disposta a ouvir, mesmo que doa. Porque o que mais dói agora é o que está guardado. O que nunca foi dito. O que foi interrompido antes de ser explicado. Ela entende que talvez seja tarde. Que talvez você tenha mudado. Que talvez a sua vida já esteja em outro caminho. Mas ainda assim, ela acredita que certas conexões têm o poder de atravessar o tempo, não porque são mágicas, mas porque são verdadeiras. Se ela te procurar, e os anjos mostram que isso está cada vez mais perto de acontecer, não será por carência, será por consciência, será por querer encarar de frente tudo aquilo que, por tanto tempo, ela fingiu não sentir. Ela quer te ouvir, quer saber como você está, quer saber se aquele riso ainda existe, se ainda pensa nela às vezes, se ainda lembra dos detalhes que para os outros nunca fizeram sentido, mas que para vocês dois sempre foram tudo. Ela quer, mais do que qualquer coisa, ser alguém que te faça bem, que te leve paz, que te traga de volta um pouco da confiança que talvez tenha perdido. E mesmo que você não queira recomeçar, ela só deseja que saiba que ainda existe amor. Um amor que, contra todas as tentativas de esquecimento, sobreviveu. Esse é o momento em que ela está. Em silêncio, mas em movimento. Em conflito, mas decidida. Com medo, mas cheia de vontade. Ela carrega lembranças que só vocês dois entendem. Sabe de coisas que ninguém mais percebeu. E tudo isso vive nela como brasas que nunca se apagaram. E por mais que o tempo tenha passado, esse fogo nunca virou cinza. O que os anjos mostram é um caminho que ainda está aberto. E que pode sim ser refeito, se ambos estiverem prontos. Não igual, não perfeito, mas real. E às vezes, isso é tudo o que se precisa. A chance de viver algo verdadeiro sem pressa, sem máscaras, sem mais silêncios que escondam o que precisa ser dito. Essa pessoa sente. Essa pessoa ainda ama. E mais do que isso, ela quer ser alguém melhor por você. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu sinto que ainda existe amor verdadeiro. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.